Se liga, o primeiro de todos os hábitos eu anotei aqui, que é você evitar estudar sem aplicação, tá? E cara, eu anotei diversos aqui, mas eu vou falar os principais, tá? E eu deixei de fazer isso antes dos meus 25 anos, um pouquinho antes disso ainda, ali para os 18, 19, eu era uma pessoa que estudava muito, só que eu estudava e não aplicava nada, então eu era uma pessoa extremamente travada. E eu acredito que já aconteceu isso com você, de saber muito, mas ao mesmo tempo parece que você não faz nada, você não tem resultado. E aí às vezes você olha gente que não tem um mínimo que você sabe e consegue. E por isso, cara, se eu fosse você, eu pararia de estudar se tu não tem pretensão nenhuma de aplicar, tipo, hoje mesmo ainda. Não vale a pena, sabe? Você só vai saber, você só vai ficar culto, mas isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu aprendi uma coisa, cara, eu só estudo aquilo que eu realmente vou aplicar no mesmo dia. Ou seja, eu estudo um pouquinho para aplicar 10 vezes mais. E eu levei isso para minha vida. Tudo que eu vou fazer, se eu não for aplicar aquilo, não tem para que eu estudar aquilo. Ok? E se tu levar isso para tua vida, tu vai parar de ficar perdendo tempo. Tu vai parar de ficar perdendo todos esses anos que às vezes tu perdeu, porque tu fica estudando coisa que tu nunca vai aplicar na tua vida. Então no momento que tu falar assim, ó, agora eu vou aplicar. Primeiro aplica, quebra a cara, faz merda pra caramba e aí tu vai estudando para começar a corrigir essas merdas que tu fez. Ou seja, tem muita gente que acha que o estudo ele tem que vir antes da aplicação. Eu penso o contrário. Ok? E depois de fazer isso me ajudou, esse hábito de começar a fazer as coisas e você sentir a necessidade de estudar isso que você está fazendo ao longo das dúvidas que isso está surgindo. E as pessoas acham que é o contrário, ela tem que estudar para ela saber muito para ela fazer. E é aí que acontece dela parar, ela não ter resultado, não fazer nada. Então esse é um dos hábitos que assim, eu faria agora se eu fosse você. O segundo é você, ó, até anotei, ó, parar de ouvir gente sem resultado onde eu quero ter resultado. Ou seja, nada mais é do que parar de escutar, e não é a primeira vez que te falam isso, tá? Parar de escutar críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Gente que não tem contexto. E isso é um problema do brasileiro, sabia disso? Você quer mudar de vida. Se o teu pai ou tua mãe, que não tem resultado em bulhufas nenhuma que tu quer, eles falam pra você, ó, isso não vai dar certo, tu fica triste. Ai meu Deus, é verdade. Meus pais não ligam pra mim. Cara, mas tipo assim, não tem resultado no que tu quer. Se tu fala isso para um alemão, do nada, um alemão tá lá, ele tá estudando para se tornar um médico, tá estudando medicina. Se tu chegar nele e tu falar assim, ó, isso aí não vale a pena, não vai dar certo não, ele vai falar, tu faz o quê? Ah não, sou pedreiro. Ele vai sair andando, você vai ficar falando sozinho. Isso é problema de brasileiro. Brasileiro, ele quer escutar todo mundo. É um problema que a gente tem do nosso povo. Você dá brecha demais. Você tem que parar de escutar gente que não tem resultado naquilo que você quer ter. Eu não estou falando para você se tornar um cara completamente ignorante ou uma mulher ignorante, mas uma pessoa que não é levada a conversas. E você começar a ter mais contexto. Vamos dar um exemplo. Você não vai aprender a emagrecer com um personal trainer gordo. Não, porque ele não conseguiu nem ajudar ele vai ajudar você. Você não vai arrumar teus dentes com um dentista com dente podre. Se ele não consegue arrumar o dele, não tá nem aí pro dele, ele vai estar aí pro seu. Ou seja, no momento que você pegar esse hábito, cara, eu deveria, cara, fazer isso muito antes. Eu aprendi isso aqui, tipo, faz pouco tempo e isso mudou tudo pra mim. Cara, é uma das coisas que eu me arrependo de não ter feito antes e você já deveria. Parar de escutar gente que não tem resultado naquilo que você quer, ok? Então, se tu quer mudar de vida, tu quer isso, tu tem que parar. Não faz sentido tu ficar triste por gente que não tem nem resultado. Tinha que ficar feliz, porque, pô, isso mostra que a galera não entende. Entende ou não? Tem que escutar gente que tem resultado naquilo, contexto, gente. E eu era um cara que eu, às vezes, ficava bolado, triste. Hoje em dia, cara, eu pergunto assim, cara, você tem resultado? Não, não tenho. Tá bom, não se dirige uma palavra pra mim, porque tu não tem nada nisso. Então eu me tornei um cara que muita gente acha que é ignorante, mas não, é só tipo assim, irmão, não fala do que tu não sabe, saca? Só isso. Então esse é um dos conselhos, um dos hábitos que, tipo assim, eu me arrependo de ter feito antes, eu me arrependo de não ter feito antes. Terceiro aqui, ó, orar e entregar a Deus todos os meus projetos. Anotei isso daqui por quê? Porque é real, cara, a gente precisa orar e entregar a Deus todos os nossos projetos, velho. Então assim, quando você dobrar teu joelho no chão e às vezes, por exemplo, você está começando a vender na internet, Senhor, que dê tudo certo, Pai, coloca a tua mão nesse novo projeto. Se é para realmente dar certo, me ajuda. Se não for, tira, mas me ajuda com isso, entendeu? Então, tudo projeto, pô, eu tô começando um canal agora, Senhor, coloca a tua mão, Senhor, abençoa ele, coloca as palavras na minha boca. No momento que tu começar a fazer isso,
tu vai ver o quanto isso é diferente. E eu me arrependo de não ter feito antes, ok? Outra coisa, dizer não sem culpa. Outro hábito que eu me arrependo profundamente de não ter começado antes. Cara, o não é uma das palavras mais difíceis de ser ditas, ainda mais por brasileiro, de novo. Nosso povo, ele é um povo travado nisso, né? Então, às vezes a gente não sabe dizer não, a gente é refém das outras pessoas, tem gente que pede coisa que não tá boa pra gente. Então, assim, aprenda a dizer não. Eu tenho uma regra que é o seguinte, se te ajudar me lasca, a resposta é não. Não. Muitas das vezes, quando foi a última vez que tu já perdeu um monte de coisa por querer ajudar demais, não saber falar não? Tu tem que começar a se posicionar, falar não, aprende isso. E muitas das vezes, cara, você vai ter que aprender se tornando um pouco frio. E não precisa se preocupar, não, de pessoas, mas tem gente que não vai gostar. Essas pessoas que não vão gostar nunca gostaram de você. Elas só gostam de você porque elas te usam. E essas pessoas sabem que você tem dificuldade para falar não e te usa mesmo assim. No dia que tu acordar e falar não, por quê? Por que não? Você vai ver se as pessoas realmente gostam de você ou não. Então, quando tu aprende a falar não, tu só tem a ganhar. As pessoas que gostam de você ficam do teu lado, as que não gostam vaza, interesseiro vaza, gente invejosa vaza. Você começa a ter pessoas mais leais do seu lado, você começa a se posicionar. Então, dizer não só tem benefício, não tem malefício nenhum, entende? Então, assim, você deveria ter feito isso já. Outra coisa, aprender a falar em público. Isso aqui, por exemplo, comunicação. Cara, melhorar minha comunicação, aprender a falar em público foi uma das coisas que me ajudou a mudar de vida. Porque no momento que tu aprende a se comunicar bem, tu se vira em qualquer coisa. Tu consegue sair de qualquer problema. Tu consegue se virar, tu consegue se comunicar bem para falar com as pessoas e resolver problemas. Tu consegue se comunicar para resolver BO. Tu consegue se comunicar para um monte de coisa. E eu me arrependo profundamente nas vezes que eu tinha vergonha e eu ficava atrás das câmeras. Hoje, falo, meu Deus do céu, eu devia ter feito isso daí antes. Outra coisa, aprender a ouvir mais do que falar. Durante muito tempo da minha vida, eu fui uma pessoa que eu falava demais. Eu falava muito, eu chegava na roda de alguns amigos, alguma coisa do tipo, eu era o que mais falava. Hoje eu sou um dos que mais escuta, eu fico só escutando, só pegando as coisas. Então, quando você fala demais, a sua palavra vale pouco. Quando você fala menos, você escuta mais, a tua palavra vale mais. Então, quando tu abre a tua boca, é mais especial para os outros. Você não tem sido assim, então isso é um hábito assim que eu me arrependo de não ter começado antes. Eu era muito boca aberta, eu saía falando tudo, entende? Isso é muito importante. Outra coisa aqui, ó, ser misterioso com seus projetos. Cara, quantas vezes eu já não fiquei triste? Quantas vezes eu já não pensei em desistir, fiquei desapontado porque eu ficava falando para todo mundo as coisas. Ó, falando, tô começando a fazer isso aqui, ó, tô começando a fazer aquilo ali. Hoje tem gente que, fica doido comigo, fala, caraca, como é que ele fez aquilo? Porque eu sou misterioso. A pessoa só vê quando eu já fiz. Então, você falar demais te atrapalha. Quando você fala muito, você externiza muito as suas coisas. As pessoas, elas acabam tendo uma visão sobre você, assim, ó lá, só fala, só fala. E aí você abre brecha pra gente invejosa, você abre brecha pra gente que não quer teu bem, ou gente que tá cansada dos teus papinhos que você só fala. Então, assim, eu comecei a ser misterioso. Então, eu indico que você se torne misterioso, ok? Outra coisa, ter um mentor. Me arrependo de não ter tido isso antes. Você tem que ter um mentor em alguma coisa. Você quer crescer no quê? Espiritualmente? Tenha um mentor. Tu quer crescer financeiramente? Quer ganhar dinheiro na internet? Alguma coisa do tipo? Tenha um mentor. Tá? Somente ignorantes acham que conseguem tudo sozinho. E eu era um desses ignorantes. Então, se tem um hábito que eu me arrependo muito de não ter feito antes, é assim, ter um mentor é muito importante. Outra coisa, ter um horário fixo para pensar em ideias. Por exemplo, todos os dias, às 6 horas da noite em ponto, eu sento na frente do meu computador, por exemplo, agora. Agora mesmo, é o horário que deu. Eu tô aqui na frente do computador e é o tempo que eu tenho para pensar em ideias. Eu começo a pensar em ideia de vídeo, eu começo a pensar em ideia de negócio, eu começo a pensar em várias ideias. Então eu tenho um horário fixo para ideias. E eu sugiro que você tenha, nem que seja 1 horinha ou 30 minutos, mas todos os dias, faça isso. Você vai liberar uma parte do teu cérebro tão da hora que eu não tinha isso, cara. Eu não tinha. E eu me arrependo de não ter tido isso antes. De verdade, tá? Ó, errar muito e rápido. Outra coisa que eu me arrependo, esse daqui é um dos que eu mais me arrependo, tá? Porque na nossa vida a gente aprende que a gente não pode errar. A gente aprende em provas na escola que se a gente errar a gente é penalizado. A gente aprende pelos nossos pais que se errar a gente apanha às vezes. Se errar, isso, aquilo acontece. Mas na vida, quanto mais você erra e mais rápido você erra, você tem mais tempo para conseguir acertar. Então,
assim, toda vez que eu começo num projeto eu quero errar muito, muito rápido. Porque quanto mais eu erro, mais eu tô à frente daquele povo que nunca errou. Só que mais rápido ainda eu consegui acertar, porque eu errei muito. Então às vezes tu quer fazer tudo perfeito e etc. E aí, cara, por isso que não dá certo pra você. Porque o que eu errei, tu nem tentou ainda. O tanto de vezes que eu errei, não chega nem na quantidade de vezes que tu tentou pouco, e eu já errei um monte, eu errei mais do que tu tentou. Então, às vezes é isso que faz com que você, às vezes, não tenha resultado, e eu me arrependo de não ter tido essa cabeça antes. Outra coisa, ouvir audiobook ou podcast antes de dormir. Uma das coisas que eu mais venho fazendo hoje, tá? Um dos hábitos, e esse aqui eu coloquei até como último hábito. Todo dia antes de dormir eu pego o meu fone, eu ligo no Bluetooth, até indico você comprar um fone baratinho mesmo, compra aqueles fone Bluetooth, sabe? E aí o que eu faço? Eu coloco no ouvido todo dia, antes de dormir eu coloco num podcast de alguma coisa que eu quero aprender muito, por exemplo, quero aprender a vender, eu vejo algum podcast de alguém que fala sobre vendas, alguma coisa do tipo. Ou eu vejo um audiobook e eu vou dormir ouvindo aquilo. Então para mim pegar no sono demora 1 hora. Então é o tempo que eu estou ouvindo ali, às vezes o livro tem 3 horas, o audiobook, e 1 hora que eu ouvi no meu consciente já foi bom. As 2 outras que passou e foi pro meu subconsciente também vão ser boas. E por quê? Porque automaticamente aquilo vai ser bom para mim. Então eu percebi que eu me tornei uma pessoa muito mais inteligente, uma pessoa, muito mais embasada no que eu vou falar. E às vezes eu sei o que eu vou falar, estava num livro, eu nunca vi aquela parte, mas meu subconsciente ouviu. Então às vezes você acha que é bobeira, é loucura, mas isso é um hábito bom, tá? Então, só para recapitular, evite estudar sem aplicação, para de ouvir gente sem resultado, né? Orar e entregar a Deus tudo pelos seus projetos, dizer não sem culpa, aprender a falar em público, aprender a ouvir mais do que falar, ser misterioso com seus projetos, ter um mentor, ter um horário fixo para ter ideias, errar muito e errar rápido, ouvir um audiobook ou podcast antes de dormir. Então, são hábitos que eu queria ter feito muito antes dos meus 25 anos e eu estou dividindo eles com você.